Temos uma breve homenagem para ser feita ao escritor João Guimarães Rosa. Eu quero convidar o diretor de Ações Sociais e Culturais, o senhor Ronald Freitas, para proferir com a palavra, se possível, queira vir à nossa tribuna, ou então daí mesmo pode pronunciar. A gente fala. Obrigado, Francisco. 3 minutos mesmo? 3 minutos. Muito boa noite, meus estimados irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que é de todos nós. Impõe-se a tradição da casa que ora constituímos, integra a tradição de escolhermos um patrono, por assim dizer, um padrinho, por assim dizer, um tutor de todos nós, por assim dizer, um protetor de cada uma dessas cadeiras que constituirá a Academia de Letras do Itapicuru. Me coube a honra, a lisonja, que me foi dada por minha presidente, olha ela aí, de trazer algumas informações sobre essa figura, sobre esse vulto, um gigante das nossas letras, quem sabe o maior escritor brasileiro do século XX, João Guimarães Rosa. E por que Rosa? Porque Guimarães Rosa se confunde com a história de cada um de nós. Guimarães Rosa, mineiro, nascido em 1908, numa cidade chamada Cordisburgo, em Minas Gerais. Na tenra idade já desperta o interesse pelos idiomas, pelo estudo das línguas. E mais para frente, Guimarães Rosa se consagra um poliglota, alguém que falava 8 idiomas, alguém que serviu na Alemanha como embaixador. Guimarães Rosa, o médico, formado em Belo Horizonte, mas que por muito pouco tempo, se dedica à profissão de médico. Logo presta concurso, melhor dizendo, ao Itamaraty, e dali torna-se um diplomata. Era o Guimarães Rosa, caminheiro, peregrino, cidadão do mundo. E tempos depois, vale ressaltar que Guimarães Rosa vai à Alemanha no período da guerra, um período muito difícil, inclusive também prestando serviços humanitários. É sabido, inclusive anos depois, algumas décadas depois, a esposa dele, Dona Araci Carvalho, recebe de Israel uma medalha, uma honraria das maiores, exatamente por esse serviço humanitário de um Guimarães Rosa, que ali na embaixada encaminhava, emitia licenças para que os judeus não perecessem à força, à sanha nazista. Isso é uma particularidade desse Guimarães Rosa. E aí, podemos dizer em que momento? O ano era 1952. E aqui a gente pisa um território sagrado, por assim dizer. O ano era 1952, e a convite de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o dono dos diários associados, uma referência da mídia, senador notório, é convidado para que venha a Caldas de Cipó. E aí, os senhores e as senhoras imaginem o que deve ter passado por a cabeça desse homem, né? Porque aqui estaria o presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas. E Guimarães vem com a missão de comandar os encourados. Dizia ele
Exatamente, os encourados de Cipó e Nova Açores. Para conferir a Getúlio Vargas a Ordem do Vaqueiro, a medalha criada por Assis Chateaubriand. Isso, de alguma maneira, meus amigos, e posso afirmá-lo, nos trouxe uma notoriedade, nos colocou no mapa da história. Então, devemos a toda essa gente essa herança tão cara, essa cidade que de alguma maneira viveu tempos gloriosos e que hoje, de certa maneira, também se anunciam como uma retomada desses instantes. Então, é preciso que a gente coloque o Guimarães Rosa, e a minha função aqui é exatamente essa, trazer um pouquinho, né, em linhas gerais. É muito difícil. Primeiro, para que eu consiga falar em 3 minutos, como me foi dado esse tempo. Segundo, que contar a história de um gigante como Guimarães Rosa em tão pouco tempo. Mas eu preciso me ater exatamente a esse período do Guimarães Rosa, a quem foi servido nesse hotel um banquete especialíssimo, não é? Confundindo aí a culinária sertaneja com a culinária do litoral. Espetáculos inéditos nos anais sertanejos, e creio mesmo que em qualquer parte, cerca de 600 vaqueiros autênticos dos encourados, peito, jaleco, gibão, calças, polainas, tudo de couro de veado mateiro, cor de sussuarana. Fui com Assis Chateaubriand, que é o rei dos entusiastas, e tive de vestir também o uniforme de couro e montar a cavalo, um esplêndido cavalo paraibano, formando na guarda vaqueira, que foi ao campo de aviação receber o presidente Getúlio Vargas. A mim coube comandar os vaqueiros de Soure e de Cipó. Acho que a partir desse momento, Cipó, como eu disse, passa a integrar o mapa do Brasil como a cidade que recebeu o presidente Getúlio Vargas, dentre outras autoridades, da cidade que recebeu essa figura, como eu disse e repito, possivelmente o maior escritor do século XX, o cara que de alguma maneira conseguiu subverter a linguagem, não é? É dele, talvez muitos dos senhores e das senhoras conheçam, o Grande Sertão Veredas, sua obra-prima. E é esse Guimarães, ontem inclusive, buscando alguma inspiração e pedindo sua bênção, eu li um conto chamado A Terceira Margem do Rio. Um Guimarães Rosa que traz esse sertão, o sertão que talvez esteja dentro de cada um de nós, o sertão que se povoa pelas memórias, que se povoa ironicamente pelas perdas, o sertão que resiste, o sertão desse vaqueiro que se habituou a viver as dificuldades, e para mais adiante Guimarães afirma: o que a vida quer da gente é coragem, e a coragem sintetiza também esse passo tão largo que nós damos, de uma academia que foi pensada lá atrás, numa distante tarde, meu poeta Ranieri Caetano, numa distante tarde de sábado, chuvosa, Verônica, Wilson, naquela varanda de minha residência. E eu não poderia, e me perdoem se me alongo um pouco mais, eu não poderia deixar de registrar esse instante. O dia de hoje é um dia para a história. É um dia que talvez só poderá ser compreendido no porvir. É a fundação de uma academia de letras. É a fundação de um espaço consagrado à preservação da memória, das nossas tradições culturais. E aqui eu penso na dificuldade de cada um de nós, e eu posso falar da minha, a dificuldade de publicar um trabalho. Na falta, talvez, não é isso, Jackson, meu confrade, de uma academia que nos norteasse, que nos orientasse. E a partir de agora, aos meus futuros escritores, meus colegas, podemos dizer que nós teremos esse espaço. Aqueles que
e eu conheço muitos. Em Cipó há uma profusão de escritores que talvez eu desconheço nas cidades vizinhas. Recentemente eu contava 27 pessoas, me permito essa confissão, pessoas que escrevem ativamente, mas que por alguma razão ainda guardam seus rascunhos na solidão de uma gaveta, por receio, por timidez, e a academia está aí. A Alve inaugurará certamente um novo tempo. A Alve, e faço questão de repetir, inaugurará certamente um novo tempo. Para finalizar essa breve fala, já não tão breve, acho que de alguma maneira vocês conseguiram compreender assim, a importância da razão de escolhermos o Guimarães Rosa como patrono da nossa academia. Outros nomes foram lançados, foi um processo de discussão muitas vezes ali exaustiva. Alguns optavam por Castro Alves, outros por Jorge Amado, outros por Dias Gomes, mas impôs-se a tradição, a história. Foi com Guimarães Rosa, de alguma maneira, que nós nos tornamos mais vivos, né? Claro que tivemos ali o presidente Getúlio Vargas, o Chateaubriand, mas no campus das letras, Guimarães Rosa foi quem nos estendeu a mão. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Acho que de alguma maneira... Muito obrigado. De alguma maneira eu cumpri aqui essa missão, que não é fácil, dada a complexidade exatamente também dessa literatura do nosso Guimarães Rosa. Muito obrigado.